Esse aqui é o segundo episódio, ou o segundo capítulo dessa nova proposta. Está em fase experimental e a gente vai ajustando as coisas conforme elas forem acontecendo, mas como vocês já viram, a ideia é que as rotinas e as coisas que acontecem aqui dentro da cervejaria e mesmo fora da cervejaria, elas passem a compor parte da programação aqui do Beer School. E isso nos abre uma série de possibilidades, porque muitas coisas interessantes acontecem aqui dentro, que às vezes são mais interessantes até do que se a gente falasse delas separado. E o que está acontecendo hoje? Olha, daqui exatamente 6 semanas do vídeo que eu estou gravando esse vídeo, eu vou para a Inglaterra mais uma vez com o objetivo de dar continuidade ao aprofundamento que eu estou fazendo em cervejas inglesas. Eu já fiz isso com a República Tcheca, já fiz isso com a Bélgica, espero fazer isso no futuro com a Alemanha. Estou até usando o boné comemorativo da Inglaterra aqui, ó, Keep Cask Alive, todo bonitão aqui com a missão de 2025. Tá chegando então a missão de 2026 e nessa missão eu quero fazer algo diferente. Eu quero não só ir lá para aprender, mas eu quero ir lá para divulgar mais o que nós fazemos aqui no Brasil com cerveja. Porque nessas viagens eu tenho contato com muitos cervejeiros, muitos bons cervejeiros, tanto de cervejarias clássicas, cervejarias das quais nós somos fãs, quanto com pessoas que têm grande alcance. Na viagem passada eu gravei parte de um vídeo com o Johnny do The Craft Beer Channel, com o Richard do canal Whitlow Brewery, que são grandes influencers mundiais da cerveja que podem repercutir o que a gente faz aqui. E eu também fiz cerveja com eles, eu bolei receitas com eles lá, então eu tenho plano para essa viagem de levar algumas cervejas feitas aqui por mim, que ao mesmo tempo representem muito bem o Brasil, sejam feitas com insumos unicamente brasileiros ou majoritariamente brasileiros e que sejam impactantes. Eu vou esperar muito na escola americana de cerveja. A escola americana de cerveja é impactante, porque eles vão tomar uma lata, uma garrafa. Não vou fazer uma coisa neutra, gostosa, para eles tomarem ao longo do tempo, não. Eu quero chegar e dar uma porrada assim, que eles falam, nossa, isso aqui eu nunca tomei e nunca vi nada parecido com isso e, cara, é muito legal saber que existe isso sendo feito, porque eles não sabem. Apesar do Brasil ter a segunda maior cena cervejeira do mundo, falando em cervejeiros caseiros, né? Ninguém sabe disso. Ninguém sabe quão grande nós somos. Talvez alguns americanos, já vieram muitos para cá, eles tenham uma plena noção. A lá John Palmer, Randy Mosher, mas no mundo a gente, apesar de tão grande, é quase que insignificante. Então, já que eu tenho essa missão de ir aprender, por que não usar essa missão também para, de forma modesta, contribuir para a divulgação da nossa cerveja? Então, a minha missão aqui, ela é bem audaciosa, que é fazer cervejas impecavelmente perfeitas. Esse é o nosso objetivo sempre, né? Mas aqui com um nível maior, buscando a excelência, impactantes, com insumos brasileiros ou com um viés brasileiro e que eu possa levar para lá. E aí eu pensei em 2 cervejas bem específicas. Eu posso talvez mudar isso e talvez vocês possam me ajudar. Se vocês não concordarem, deixem aqui embaixo. Em um lado eu vou fazer uma Catarina Sour ou uma Brazilian Sour, não sei qual seria a melhor terminologia, uma sour brasileira, uma cerveja onde eu vou explorar muito as frutas brasileiras e eu quero chegar causando um impacto sensorial grande, uma cerveja bem session, bem leve, que os ingleses gostam bastante, mas explodindo aroma e sabor. É o primeiro viés. E a gente vai fazer essa cerveja juntos, essa semana, nesse vídeo. Pelo menos começar ela. E depois a gente segue para a adição das frutas. A segunda, eu não tenho certeza. Poderia ser uma cerveja onde eu explorasse bastante lúpulos brasileiros, e eu tenho muito lúpulo brasileiro aqui em casa. Eu posso levar isso aqui ao extremo. Eu posso... gente, eu tenho aqui, ó, toneladas, assim, eu tenho toneladas e toneladas. Eu tenho uns 3 quilos de lúpulo brasileiro, de diversas fazendas. A ProLúpulo me mandou. É um dos meus objetivos desse ano, me aprofundar mais e aumentar a minha capacidade de usar com excelência os insumos brasileiros. Então eu estou com bastante aqui. Então uma cerveja, uma Session IPA talvez, uma IPA, uma Hazy,
feita exclusivamente com lúpulos brasileiros poderia ser interessante, mas eu tenho que confessar, minha experiência com lúpulos brasileiros, ela não é tão grande assim a ponto que certamente eu vou conseguir fazer isso. E também, eles são muito acostumados com a escola americana e tudo mais. Será que existe um terroir mesmo que faça sentido? Algo único, que vai ser igual se eu pegasse lúpulos neozelandeses, lúpulos australianos, que são muito diferentes mesmo a ponto de poder diferenciar? Ou será que mal daria para diferenciar de um lúpulo americano padrão? Eu não sei, vamos ter que testar. E outra coisa que eu poderia fazer é uma cerveja, e aí eu sei que funcionaria muito bem, usando amburana, por exemplo. Amburana é bom, é uma coisa meio ame ou odeie, né? Só que eu teria que ir para uma cerveja mais alcoólica, que não é o objetivo, não que não seja o objetivo, poderia ser o objetivo, mas em 6 semanas não dá para fazer muita coisa boa. Eu tenho aqui já produzida, que está muito bom, uma Imperial Stout que está a ponto de ser envasada. Poderia ser uma boa cerveja para levar para lá. Ela está sendo feita com muitos insumos brasileiros. Tá maravilhosa. Tem café, tem cacau, só que tem muita coisa não brasileira, né? Tem carvalho, tem whisky. Talvez pudesse ser uma boa representante. Isso aqui seria bem impactante. Essa cerveja aqui tá beirando a perfeição. Foi uma das melhores cervejas que eu fiz no ano passado e ela nem tá pronta ainda. Cara, tá muito bom isso aqui. Isso aqui, se eu levar, vai ser um presente para eles, na verdade. Esse aqui é o mapa de todas as cervejarias que eu estou em contato no momento lá na Inglaterra. Eu envio um e-mail, explico o projeto. Algumas eu já tenho algum intermédio por outras pessoas que eu conheci na viagem passada. Algumas já estão mais avançadas, estão até confirmadas, mas tende a dar certo a boa parte delas e aí vira um pesadelo logístico, porque eu tenho que dar mais ou menos um dia para elas que eu poderei estar lá, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser flexível, então já começou, já tive as primeiras confirmações aqui, então essa maltaria tradicional que fica aqui no sul da Inglaterra é um dos primeiros lugares que eu vou, e nessa cervejaria aqui que acabou de fazer uma cerveja com a bode. E aí nesses dois lugares em específico, o Richard, que ele mora mais ou menos por aqui, ele vai vir se juntar a mim e ele é a pessoa para quem eu estou fazendo essa cerveja de hoje. Ele é um cervejeiro bem avançado de lá, que usa um sistema incrível, bem tradicional, e ele ficou interessado em cervejas brasileiras. Eu passei uma estratégia de fazer sours brasileiras para ele, mas ele não tem acesso a tantas frutas e tudo quanto nós temos, então essa cerveja aqui em especial é para ele. E aí, a viagem ela vai envolver uma parte aqui no sul da Inglaterra, uma parte aqui no meio da Inglaterra, chamam de Midlands, outra parte no norte, e depois ir para a Irlanda. Então, vamos ver o projeto, o que nós vamos fazer, qual que é o nosso objetivo. Essa cerveja ela vai ser conceitualmente muito simples, pelo menos a base dela. A base é Malt Pilsen da Agrária, simples de tudo. O que vai brilhar nessa cerveja é a fruta. A gente vai fazer uma base super neutra, não vai ter nada aqui atrapalhando, porque a gente quer um perfil limpo, talvez uma fermentação da levedura que seja frutada, que traga nesse sentido de colaborar com a fruta, mas no mais a gente vai fazer uma base muito neutra. Essa cerveja, a base dela, ela tá mais em processos e a gente vai tomar muito cuidado com isso. Por isso que eu estou falando aqui, né? A ideia desses quadros aqui é mostrar o que eu faço e não necessariamente como eu falaria uma cerveja aqui dentro do Beer School. Então, uma cerveja conceitualmente simples, Malt Pilsen da Agrária, uma OG relativamente baixa, porque a fruta vai contribuir, vai ser difícil estimar com precisão aqui quanto que a fruta vai contribuir de álcool, então ela vai subir um pouco, provavelmente vai para uns 4.4, 4.5, e aí a gente vai fazer muita análise final para fazer o refinamento depois, né? Lúpulo é o que eu tiver aqui, vou pegar algum lúpulo brasileiro vou colocar o mínimo possível, eu não acho que tem nem necessidade, mas é o que se pede, né? Eu acho que não tem necessidade de nenhum lúpulo praticamente, mas como cerveja pede lúpulo, vamos colocar ali o que eu tiver de lúpulo nacional aqui, eu coloco na hora que eu for fazer. Um tratamento de água com um pouco a mais de cloreto, porque para dar uma sensação de boca maior, deixar a cerveja bem macia, ela já vai ter um corpo muito baixo, um residual de açúcar muito baixo, né? Todo o açúcar da fruta é fermentado, isso dá secor para a cerveja, então a gente entra com o cloreto para contrabalancear isso, vai ficar mais ou menos nos 150 ppm de cloreto aqui, bem básico, a água que eu uso para o Oatmeal Stout, como vocês podem ver aqui. E a fermentação
eu poderia ir para um processo mais complexo, poderia usar o famoso Kettle Sour, que vai me tomar uns 3 dias a mais para fazer, mas como eu disse, a Lachância é uma levedura que desde que eu usei pela primeira vez, eu quase que abandonei o Kettle Sour. Então ela vai de Lachância, talvez não é o modo mais true, mais original de fazer uma Catarina Sour, mas eu não estou fazendo propriamente uma Catarina Sour, estou fazendo aqui uma Brazilian Sour. E aí vem as adições. Como a gente vai fazer as adições de fruta aqui? Eu vou colocar bastante fruta, 100 gramas por litro de manga, 100 gramas por litro de goiaba. Eu vou fazer um tratamento nessas frutas, eu vou descascar elas, eu vou congelar elas, eu vou evitar pegar as sementes da goiaba, eu vou congelar ela em cubinhos pequenininhos, ou até em purê poderia ser, né? O congelamento ele vai romper a parede celular, vai facilitar a extração dos componentes aromáticos, vai maracujá também. Maracujá eu tive que colocar em item aqui, né? Maracujá é muito intenso, tem que tomar cuidado. Mas uma boa base para você usar de fruta ali, tá ali na base de 200 gramas por litro, é o que eu uso nas minhas sours mais frutadas. Então, eu dividi aqui sempre o maracujá, sempre a goiaba, sempre a manga, e o maracujá ele veio de brinde. Essas frutas, elas vão entrar ao final da fermentação. Por quê? A gente pode colocar na fervura, é horrível, você perde a maior parte dos componentes aromáticos. A gente pode colocar pós-fermentação, é ruim porque pode continuar fermentando na lata e não é uma coisa que eu quero. Seria a melhor estratégia possível para você ter o dulçor da fruta, né? Mas não tem... no meu caso aqui, eu tenho que fermentar todo o açúcar que a fruta vai contribuir. A fruta contribui com água e contribui com açúcar. Frutas muito aguadas reduzem o teor alcoólico. Frutas muito açucaradas aumentam o teor alcoólico. Para ter precisão mesmo, teria que saber exatamente, ou com uma breve precisão, quanto de açúcar tem naquela fruta em si. Dá para usar o refratômetro, mas sim, 0,2% a mais ou menos de álcool para mim aqui não é algo que é relevante. Então, para mim, ela pode entrar no começo da fermentação ou pode entrar no final da fermentação. No final da fermentação, depois que já passou a fase exponencial ali, é melhor porque você perde menos componentes aromáticos por arraste ali do CO2. Então eu vou colocar ao final da fermentação, vai dar tempo de eu congelar bem, a geladeira fica menos 20, congela bem a fruta, depois deixa ela descongelar naturalmente e vida que segue. A gente vai usar aqui também uma enzima, um composto enzimático, na verdade, chamado de Produce Pect. Esse composto enzimático, ele tem pectina. Eu deixei até aberto aqui, né? Esse é um composto enzimático vendido pela Produce, é muito comum para usar em cervejas com fruta, porque a fruta ela tem como se fosse um cimento em volta das estruturas dela, composto por pectina, por hemicelulose, por celulose, que protege, que deixa mais difícil de extrair cor, aroma e sabor. Então, congelar e descongelar já ajuda, mas a pectina ela ajuda muito também. O grupo da enzima pectina, dependendo da pectina que ela pode liberar o precursor de metanol da fruta. No caso aqui tem pouquíssimo, mesmo se ela liberasse, provavelmente não seria perigoso, mas eu já confirmei com a Produce. Obviamente, nas pectinas alimentícias não tem porque pectina é um nome genérico, pectinase é um nome genérico, né? Aí, dentre as pectinases, tem uma chamada pectina metilesterase, que é a que libera o metanol. Essa aqui não tem. Enfim, ela atua muito bem em temperatura alta, em pH razoavelmente baixo. A gente vai colocar durante a fermentação junto com a fruta. Até poderia colocar um pouco antes da fruta. A dosagem é muito baixa, 3 gramas para cada 10 quilos de fruta, a gente vai usar mais ou menos 5 quilos ou colocar 2 gramas de pectinase ali. Lembrando que isso aqui não é só pectinase, isso aqui é um composto enzimático que vai ter provavelmente até mais hemicelulase ali para quebrar tudo da fruta. Então é isso. Eu pensei em usar essa outra Lachância que eu nunca usei aqui, mas eu não tô aqui para testar hoje. Então eu vou na que eu tenho certeza que fica bom. Se alguém já usou, me fala aí o que você acha. Então, o nosso objetivo principal aqui é fazer uma sour intensa, no estado da arte do que a gente pode alcançar. E claro, existe o nível de preferência pessoal de cada um, que isso muda um pouco a interpretação, mas o que a gente pode fazer para realmente ter uma cerveja dessa no estado da arte? As cervejas sours, as Catarina Sours, elas são conceitualmente muito simples. Você faz um mosto neutro, simples na verdade, base de malte pilsen e trigo, ou só malte pilsen daria certo também. Você acidifica preferencialmente com algum micro-organismo
neutro, que não vai deixar uma presença láctea exagerada. Coloca num pH razoavelmente baixo e aí você vai ter que equilibrar a acidez com o que a fruta vai trazer, com o dulçor do malte. Mas, assim, é muito mais sobre processos, sobre fazer um processo onde tudo vai acontecer bem para ter uma base e a partir daí usar de forma impecável as frutas. Esse é o grande segredo. E mais do que isso, é provar, é fazer ajustes. Porque, assim, você até pode depois, claro, com o tempo, com recorrência, usando insumos padronizados, chegar a uma fórmula que sempre vai dar certo. Mas pequenos ajustes, provar, ver o que tem, decidir colocar mais ou menos, elevar um pouco a acidez, reduzir a acidez, aumentar, diminuir o dulçor, é o caminho. Então, vai ser bem simples, a nossa base ela vai ser bem simples. E se eu for falar por método de acidificação, de todos os métodos de acidificação que tem, depois que saiu a laxância, para mim, laxância quase que eliminou a necessidade de outros caminhos. Você pode discordar, você pode achar que talvez fique melhor por Kettle Sour, talvez fique melhor por o Kettle Sour mais tradicional ainda, feito sem micro-organismos, só com os micro-organismos naturais do malte. Mas a laxância, além dela dar uma acidez muito limpa, muito gostosa, ela tem um perfil frutado que é bem tropical, assim. Eu gosto bastante. Dia de braçagem, tô até aqui com a camisa da cervejaria do Richard. Cara, chegou a temida hora. Na dúvida eu vou reidratá-la, levedura para dentro.